O primeiro-ministro da Inglaterra anunciou a renúncia dele no Reino Unido. Tá? Já era esperado isso, ele está muito pressionado por conta da questão da imigração lá nos Estados Unidos, a derrota que ele sofreu nas eleições municipais há alguns dias atrás, né? O partido dele, o Partido Trabalhista, perdeu um monte de vaga, então ele ficou numa posição muito ruim, já se esperava que ele fosse renunciar em algum momento. Tá? Mas, ao contrário do que muita gente está pensando, isso não quer dizer que vai mudar muito as coisas por lá não, tá? Porque lembra, a eleição lá no Reino Unido, né, é indireta, lá é parlamentarismo, ou seja, quando o primeiro-ministro renuncia, o mesmo parlamento vai escolher o próximo primeiro-ministro. E o parlamento atualmente é de maioria trabalhista, de maioria de esquerda. Então, muito provavelmente, o próximo primeiro-ministro será também um esquerdista, não deve haver uma mudança muito grande, tá? O Nigel Farage, que é o chefe do outro partido, do partido Reforma UK, né? Reforma Inglaterra, ele pediu uma eleição geral. Eles podem pedir isso também, tá? Mas é pouco provável que isso aconteça, pelo menos por hora. Vamos entender como é que fica a situação na Inglaterra, o que levou o Keir Starmer a pedir a renúncia e o que acontece a partir de agora, né? Assim, não tenha dúvida, é uma derrota para a esquerda, tá? Porque, né, o ideal é ficar com o primeiro-ministro todo o período, né? É uma derrota para eles, mas não é uma derrota tão grande assim. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho de 2026, às 10 horas da manhã, e essa notícia foi sugerida por o Peter prefere a barba ao próprio pinto, tipicamente atípico, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, anunciou a renúncia, tá? O trabalhista é o sexto primeiro-ministro do país que perde desde o Brexit, né, há 10 anos. Né? O que aconteceu desde então é que a polarização lá na Inglaterra tem sido muito grande, então também no governo anterior, que era da direita, que era dos conservadores, também teve vários primeiros-ministros, né? Teve o Boris Johnson, teve um monte de gente lá, né? O último foi o Rishi Sunak, né? E aí teve as eleições. Então lembra, como é que é o parlamentarismo? O parlamentarismo você vota nos deputados, você elege o Congresso. O Congresso é que vota e escolhe o primeiro-ministro que vai governar aquilo ali. Você já sabe, dependendo do deputado que você vai votar, quem é que ele vai votar para primeiro-ministro. Então, por exemplo, quando foi a campanha da última eleição lá na Inglaterra, todo mundo sabia que se os trabalhistas ganhassem, que seria o Keir Starmer o primeiro-ministro. Então, não tem muita surpresa nisso daí, tá? Da mesma forma, a gente sabe que na próxima eleição, muito provavelmente vai ganhar o Nigel Farage. Por quê? O pessoal vai votar nos deputados do Reform UK, né, do Reform Inglaterra, e eles vão colocar o Nigel Farage como primeiro-ministro nesse caso, né? Então, repara, na última eleição ganharam os trabalhistas, né? E daí entrou o Keir Starmer lá, mas ele saindo agora, quem vai eleger são os deputados, e os deputados não vão mudar, tá? São os mesmos deputados, portanto a maioria é trabalhista, portanto vai ser alguém da esquerda que vai assumir também, tá? Aqui, ó. O Keir Starmer anunciou nesta segunda-feira, dia 22, em Londres, que deixará de ser o primeiro-ministro do Reino Unido em um breve pronunciamento em frente à Casa Branca deles lá, que é o número 10 da Downing Street, a sede do governo. Starmer declarou que apresentou sua renúncia ao rei Charles III nessa manhã, né? É muito engraçado isso, mas assim, a função do rei é só cerimonial mesmo, né? Seu mais provável sucessor será Andy Burnham, ex-prefeito de Manchester, também nessa segunda-feira foi empossado como membro do parlamento, condição política para se tornar candidato a premier dentro do Partido Trabalhista. Visivelmente emocionado em seu discurso, Starmer declarou que dará apoio pleno e inequívoco a seu sucessor, então deve ser o Andy Burnham. O Andy Burnham, ele ganhou uma eleição recentemente, tá? Inclusive ganhou esse cara aqui, ó, ele ganhou a eleição do cara do Reform UK e ganhou com muita vantagem lá em Manchester, tá? E qual que é a grande vantagem dele, tá? Ele tem justamente a posição oposta na questão de imigração. Ele é um cara de esquerda, ele é um esquerdista de merda, mas ele é contra a imigração, ele tá planejando um monte de ações contra imigrantes e coisa e tal, né? Então, é o que eu falo para vocês, essa questão de imigração não é uma questão muito afeita à direita, ao contrário do que muitos direitistas pensam, né? Tem gente da esquerda que também é contra a imigração do mesmo jeito, né? Imigração, ser a favor ou contra a imigração, é uma questão meio secundária. Eu sempre deixo claro para o pessoal que tem que tomar cuidado com isso. A única questão que realmente importa para a direita é a economia.
As outras pautas todas a esquerda pode tomar. A economia é a única que interessa no final das contas, né? E essa questão de imigração, vocês sabem a minha posição, eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho que imigração é uma coisa positiva. Ah, mas teve o caso do cara que fez um absurdo, teve gangues de não sei o que lá na Inglaterra que estupravam meninas, isso é um absurdo, evidentemente. Tem que ser presas essas pessoas todas, tem que ser presas, condenadas, isso é realmente absurdo. Mas, se você pegar as pessoas que fizeram isso, é uma minoria dentro das pessoas que imigram. Tá? A imensa maioria dos imigrantes que vão para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para o Brasil, são pessoas honestas, que vão trabalhar, que vão contribuir com a sociedade, portanto não tem nada de errado com imigração. Agora, que tem que efetivamente encarcerar essas pessoas, essas maçãs podres, né? Eu tenho certeza que os próprios imigrantes querem isso mais do que todo mundo, porque isso acaba piorando a situação deles, né? Então tá aqui, ó, o Andy Burnham, que é o prefeito da Grande Manchester, conseguiu uma vitória de lavada sobre o Reform UK. Então, ao contrário do Partido Trabalhista, que via de regra na Inglaterra inteira perdeu para o Reform UK e também para os Tories, né, para os conservadores tradicionais ali, nessa eleição aqui, a vitória dele foi vista como um ponto de virada, mostrando que a esquerda tem chance. E qual que é a chance que a esquerda tem? Abraçar a pauta anti-imigração da direita, né? Então, antes da eleição, o Burnham tinha apoiado a secretária de Estado, a Shabana Mahmood, os esforços para impedir a imigração e coisa. Então, ele tem feito essa coisa contra a imigração também, né? As reformas que eles estão fazendo aumenta o período de qualificação para a imigração, restringe benefícios sociais e capacidade de comprar casa para imigrantes e requer que aqueles que recebam asilo deixem o seu país se o país se tornar seguro. Então, se você está num país e pede asilo na Inglaterra, se o seu país se tornar seguro, você tem que voltar para o seu país, né? Então, é lógico, o Reform UK continua dizendo que ele é o Open Borders End, ou seja, o end fronteiras abertas e coisa e tal, mas ele tem tido políticas mais duras contra a imigração, né? E isso é uma coisa típica que a esquerda pode fazer também. A esquerda não gosta disso, é verdade, tá? Mas, como eu falei para vocês, a esquerda não gosta disso porque entende que os imigrantes que vêm acabam usando mais benefícios sociais, acabam dependendo mais do governo e com isso ajudam a esquerda, né? O governo hoje em dia tem um problema de justificar a sua existência. O governo nenhum serve para porra nenhuma. Nem o da Inglaterra, nem o do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo, né? Então uma maneira que o governo encontra de justificar a sua existência não porque a gente apoia as pessoas, os imigrantes e coisa e tal. Enfim, o cara, porém, tá prometendo endurecer esse tipo de coisa. E a expectativa é que, como ele ganhou do Reform UK lá em Manchester, isso seja uma coisa positiva para os trabalhistas, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Não acredito que isso vai fazer grande diferença. Provavelmente ele vai ficar vai ser uma política muito similar à do Keir Starmer e da mesma forma muito criticada, né? O Nigel Farage, do Reform UK, está querendo uma eleição geral. Então lembra, se for decretada uma eleição geral, aí sim você tem uma eleição para todos os deputados. E na situação que existe hoje na Inglaterra, muito provavelmente o Reform UK ganharia essa eleição e daí passaria a indicar o Nigel Farage como primeiro-ministro, tá? As visões do Nigel Farage, eu não gosto muito dele, ele é meio Roussetti, então eu não gosto muito dele. Mas a questão da imigração, ele também atende de forma mais dura essa questão da imigração, o que é um desejo do pessoal lá da Inglaterra, né? Então, aqui, ó, para homens como Burnham, a democracia é apenas um meio para um fim, e ele será descartado assim que for inconveniente para suas pressões individuais, disse o Farage. Eu não duvido disso, tá? O fato do cara da esquerda ter mudado as visões dele na imigração pode mostrar exatamente isso. Eles estão com interesse, o que eles querem é ganhar a eleição. É igual o Lula aqui no Brasil. O Lula diz que é esquerdista, que é direitista, o que o Lula quer é dinheiro no bolso dele, dinheiro para corrupção é o que o Lula quer, não tem ideologia nenhuma, né? Então, a mesma coisa na esquerda da Inglaterra, né? Mas de qualquer forma, vamos ver como é que vai ser isso daqui, tá? E ele também disse que a Inglaterra está quebrada e acusou o Burnham de ignorar nossas fronteiras e não sei o que lá. Ou seja, o Farage já está brigando com o Burnham. Deve ser o Burnham mesmo que vai suceder ao Keir Starmer a partir daqui. Agora, para ter uma eleição, precisa que o governo não consiga, que os trabalhistas não consigam formar um governo. Isso não parece ser o caso aqui, tá? Muito provavelmente o Andy Burnham vai ganhar a eleição e vai se tornar o novo primeiro-ministro entre os trabalhistas lá na Inglaterra.
Mas vamos ver qual vai ser o resultado disso. Se não conseguir formar um governo, aí sim seriam chamadas eleições gerais, e daí o Reform UK teria alguma chance nessa história toda, né? Outra curiosidade, ontem o Trump falou aqui, o Keir Starmer vai renunciar como primeiro-ministro da Inglaterra. Ele falhou muito fortemente em dois pontos, né? Na questão da imigração e na questão da energia, né? Esse é outro ponto também, é verdade. A esquerda também não quer explorar o petróleo no Mar do Norte. Tem petróleo pra caramba ali na região, poderia explorar o fracking, né? Explorar o gás de xisto lá na Inglaterra também, que eles também têm muita reserva de gás de xisto. Mas fica o pessoal da esquerda, não podemos usar combustíveis fósseis e não sei o que lá, e todo mundo usando e coisa e tal, zero problema isso daqui. Enfim, eu concordo com essa crítica do Trump ao Keir Starmer. A questão toda é que, como é que o Trump sabia disso ontem, né? Porque o anúncio foi feito hoje, tá? Mas aparentemente o Trump sabia que o Keir Starmer iria renunciar ontem, né? Enfim, eu não acho que vai haver uma grande mudança na Inglaterra, não, mas sem dúvida alguma foi uma derrota para a esquerda perder o Keir Starmer. Uma boa notícia para a direita, portanto. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.